Olá, meu nome é Ana Nádia e hoje eu vou apresentar um breve resumo sobre o artigo Estudo de produtividade em um sistema de produção por meio da simulação computacional de eventos discretos. Bom, então esse artigo ele fala um pouco sobre a otimização dos recursos e a eliminação de desperdícios, que são, os objetivos nos quais as empresas vêm investindo para ter excelência operacional. Então, esse trabalho ele descreve a utilização da simulação computacional aplicada, no ambiente operacional em uma fábrica que produz cadeiras para escritório, com o propósito de selecionar a estratégia mais adequada para as modificações futuras na fábrica e também atender a um novo patamar de demanda de produção. Então, vamos falar um pouquinho, sobre a primeira parte, digamos que talvez seja a principal, do nosso projeto, que é o planejamento. Então, esse estudo ele vai abordar a análise do processo produtivo de uma cadeira para escritório de uma empresa de grande porte e também levando em consideração a simulação da linha de produção através da manufatura digital antes da sua implantação. Essa produção ela se caracteriza por fabricação em lotes, com alta diversidade em sua linha de produção e também uma variação no tamanho e frequência dos lotes, que é um problema que se evidencia, e também está relacionado à necessidade de aumentar a capacidade produtiva do seu principal modelo, que tem em vista também o mecanismo do produto analisado, incorporando a maioria dos demais. E a diferença, desse material especificamente se restringe ao tamanho e ao design dos demais modelos. Analisando o sistema de produção do produto e considerando também o aumento do parque fabril, o estudo ele viabiliza a reconstrução do processo produtivo, visando a diminuição do tempo de fabricação e também otimizando os recursos disponíveis, reduzindo o tempo de fila e atravessamento entre o setor metalúrgico e o setor de estofados. A empresa estudada, fabricante de cadeiras para escritório, ela passa por constantes melhorias no parque fabril, e entre elas estão a aquisição de novas máquinas e também o aprimoramento na construção civil. E, consequentemente, com isso apareceram dúvidas de como o sistema de produção se comportaria com alterações. E para isso, foi preciso formular o problema. Então, o problema abordado pelo artigo se concentra em uma necessidade real quanto à capacidade de atendimento da demanda, surgimento de gargalo, discrepâncias no arranjo físico, itens com alto estoque em processo, grandes variações nas movimentações de operadores, dificuldade no fluxo de informações e materiais e também a quantidade de mão de obra inadequada, seja ela por falta ou por excesso. Para tratar desse problema, o trabalho inicialmente segue uma metodologia de mapear as atividades de produção, coletar os dados e informações necessárias para racionalizar o sistema produtivo e identificar os aspectos que precisam ser aprimorados em termos de qualidade, mão de obra e produtividade, e também para atender ao novo patamar de produção do novo parque fabril, e depois também testar, por meio da simulação computacional. Essa ferramenta de simulação dos eventos discretos, ela surgiu para aprimorar e acrescentar nesse contexto de forma rápida, segura e eficaz, agilizando também o processo de informação na empresa. A partir da identificação dos problemas do sistema de produção, com o auxílio da simulação e também a partir da identificação das alternativas para a reconstrução do layout atual do sistema, foi definido o objetivo da pesquisa, sendo eles a identificação e a quantificação. Os níveis da estrutura mostram como o produto deve ser fabricado. Cada componente é representado por um código, que ao passar de processo ou juntar-se a outro componente, forma outro código. Para a fabricação do mecanismo, o produto passa por 7 níveis. O primeiro nível representa a fabricação dos metais estampados por prensas excêntricas e hidráulicas e corte laser. O nível 2 representa o processo de soldagem. O nível 3 representa o processo de fosfatização ou zincagem.
O nível 4 representa o processo de pintura, o nível 5 representa a montagem inicial unindo a plataforma pintada e alguns componentes zincados. O nível 6 representa a união e montagem da plataforma com tubos. E por fim, o nível 7 representa a montagem final do mecanismo, incluindo os componentes injetados para acabamento e alavanca para o funcionamento do mesmo. A próxima etapa é a coleta de dados. Essa etapa ela teve como foco o estudo de tempos, movimentos e métodos, que submetem a uma detalhada análise de cada operação de cada uma das tarefas. E ela tem como objetivo eliminar qualquer elemento desnecessário à operação. Esses dados, depois de tratados posteriormente, eles foram incluídos no modelo computacional, realizando uma análise de cada um dos passos que compõem o processo de fabricação. A técnica de coleta de dados objetiva a definição de um operador ou equipamento para realizar um trabalho específico com um nível definido de desempenho através de um tempo padrão, no qual é o tempo básico, acrescentando de uma tolerância. Para a tomada de tempos foi utilizado um cronômetro, uma prancheta e o diário de bordo para realizar as anotações. As operações foram divididas nos elementos operação, transporte, espera, inspeção e armazenamento, obtendo uma análise completa de cada um dos passos que compõem as operações e também permitindo separar os tempos que agregam valor dos que não agregam valor. Assim, foi possível também identificar as perdas do processo, assegurando o uso mais eficiente da mão de obra. A coleta de dados ela foi feita pelo operador e foi registrada na planilha de fluxograma vertical. Esses dados também foram coletados por meio de cronometragem de tempos e medição da distância percorrida no processo produtivo. Na construção do modelo conceitual, o processo ele se constitui de 6 máquinas de estampagem, uma máquina de corte de chapas de aço a laser, 2 tornos automáticos, 2 robôs de soldagem, uma máquina de zincagem, 6 tanques para fosfatização e um sistema contínuo de pintura. Para esse processo dos estofados, que são o assento e o encosto, o processo se inicia simultaneamente com uma máquina de porca-garra, uma máquina para colagem de espumas, uma máquina de corte de tecidos, uma máquina de costura de tecidos e 2 cabines de grampeação dos estofados. Após a saída dos componentes da pintura, o mecanismo é montado e por fim é adicionado o encosto, o assento e base e concluindo também o produto final. Ao todo, o processo é composto por 99 operadores. A construção do modelo computacional foi realizada no software Plant Simulation da empresa Siemens. No modelo foram inseridas todas as máquinas, os estoques iniciais, os caminhos que representam a distância percorrida pelo componente, juntamente com o carro transportador, visto que o processo atual é em lotes. Também foram inseridas as estratégias de saída para cada componente, visto que os componentes não têm percurso ou tempo iguais. E também foi inserido o tempo disponível de produção no modelo computacional. Na etapa de construção desse modelo, foram utilizados os seguintes elementos que compõem o aplicativo: locais, que são as estações de trabalho e seus respectivos posicionamentos no modelo; entidades, que são as matérias-primas, os componentes e os produtos; recursos, que são os números de operadores; e as chegadas, que é a quantidade e frequência dos componentes ingressantes no processo. Verificação do modelo. O objetivo dessa verificação é avaliar se o modelo computacional está rodando adequadamente e também identificar se as equações e rotinas do modelo estão funcionando como esperado. Na verificação do modelo, foi feito uso das técnicas mais comuns utilizadas para a identificação de problemas com programas computacionais. Dentre elas, a que se destaca é a verificação por partes, que foi amplamente utilizada como forma de rastreamento e refinamento progressivo do modelo. A verificação do modelo ocorreu de 2 maneiras. Primeiramente, foi analisada a sequência das operações e, em seguida, foi verificada com os dados determinísticos se o tempo total de fabricação, bem como as operações, foi semelhante ao processo real. Dessa forma, garantiu-se a verificação do modelo.
A validação do modelo consiste em assegurar que esse representa o sistema real. O seu objetivo é verificar se o comportamento do modelo computacional construído está realmente representando adequadamente o sistema. A abordagem de validação do modelo utilizada foi a validação operacional, que consiste na comparação direta dos valores gerados pelo modelo com os coletados do sistema. As performances do sistema real e do modelo foram comparadas e, através desses indicadores, foi concluído, que o modelo está validado. Esse modelo tem a finalidade de validar a construção do modelo real para futuramente propor e otimizar outros cenários. Com base no modelo atual e também considerando os mesmos tempos de fabricação e quantidade de máquinas operando, foi proposto um novo modelo de simulação. Esse novo sistema de fabricação consiste em fabricar o mesmo produto em formato celular de fluxo contínuo, assim os componentes são movimentados por esteiras contínuas que ligam os setores de produção. Na análise dos resultados, o estudo analítico do problema abordado permite identificar alguns benefícios potenciais na introdução dos conceitos de manufatura enxuta em um processo produtivo. No entanto, a simulação permite uma visualização de todos os efeitos potenciais da mudança na planta industrial. E por fim, na conclusão, por meio da simulação, foi possível avaliar as alternativas possíveis para aumentar a capacidade de produção de uma empresa moveleira através da análise da situação inicial do layout de produção, concluindo assim que a simulação permite, de forma inteligente, eficaz e rápida, avaliar as aplicações dos conceitos de manufatura enxuta e também apresentar os dados para melhorar os recursos da companhia. E é isso, espero que tenha dado para entender o objetivo do artigo e a conclusão, o que realmente aconteceu. Não foi possível, detalhar exatamente o trabalho, mas a intenção era realmente essa, mostrar a ideia e os resultados, os métodos utilizados para realizar essa simulação. E é isso. Obrigada.